Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu dou sequência à nossa série de questões exclusivas da banca FGV, nossas questões temáticas. Dessa vez o tema vai ser Microsoft Word, então já vai deixando seu like para você não se esquecer durante o vídeo e se for novo no canal, já se inscreve, beleza? Bora para a correção? No contexto da edição de documentos com o Microsoft Word, o recurso pincel de formatação serve primordialmente para: alternativa A fala colorir o fundo de um trecho do documento. A B fala em copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. A C fala em incluir figuras em um documento. A D fala em incluir a marca d'água em todas as páginas do documento. A alternativa E fala preencher o fundo de uma tabela com um determinado padrão. Bom, aqui nós temos um tipo de ferramenta que tem um nome bastante intuitivo, tá? O pincel de formatação, ele vai ter a função de pegar uma formatação num trecho do texto ou uma palavra do texto e levar toda aquela formatação de uma vez só para alguma outra parte do texto escolhida ali pelo usuário, tá? Então, para que vai servir? Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. A resposta correta é a alternativa B, tá? Vamos dizer, você tem lá um texto, nesse texto você tem uma palavra que está destacada com negrito, itálico e também está sublinhada. Para você não ter que ficar a cada palavra que você queira destacar, selecionando a palavra inteira e escolhendo essas três opções de formatação, você simplesmente vai numa palavra que já tem essa formatação, seleciona ela toda, ou o trecho dela que tem essa formatação. Poderia ser um trecho do texto também, aqui no exemplo nós estamos falando de uma palavra só, mas poderia ser um trecho de texto, parágrafo, tanto faz, como diz aqui na opção, é um local, né? Bom, você seleciona aquela palavra, clica no pincel de formatação, aí você vai ficar com o cursor diferente. Nesse cursor basta você selecionar o trecho, no caso outra palavra, no nosso exemplo, né? E aquele trecho ali, aquela palavra, aquela seleção sua passa automaticamente a ter toda a formatação que tinha na palavra. No nosso exemplo, o que? Negrito, itálico e sublinhado. Então, para que serve o pincel de formatação? Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro local. Portanto, a resposta correta, a alternativa B. João preparou um longo documento sobre suas viagens no Microsoft Word 2010, onde ocasionalmente usou o termo lazer grafado como lazer, no caso aqui lazer com S. Para localizar precisamente essas ocorrências certas e erradas, João decidiu usar a localização avançada do Word, com as opções localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringas acionadas. Assinale o termo a localizar que João deve usar no comando de busca. Bom, aqui uma questão sobre Microsoft Word e que eu considero que ela tem um problema. Eu ainda não tenho acesso ao gabarito, ele não foi divulgado no momento que eu estou gravando, mas vamos ver aqui. Vamos entender melhor o que acontece. Bom, nós temos alguns coringas, né? Um deles é o asterístico. O asterístico ele vai substituir o quê? Ele vai substituir uma ou mais caracteres. Então, vamos dizer que eu procure por lá, asterístico, e. Se tiver a palavra lazer, vai trazer com Z. Se tiver com S, também. Mas, se ele tiver lá escrito, por exemplo, lacer com C, traz também. Porém, se ele tiver escrito lá, ser, vai trazer também. Isso aqui não faz o menor sentido, mas é só para você entender. Porque olha só, tem o LA aqui, tem o E aqui e aqui no meio tem LAC. O asterístico traz isso? Traz, porque ele traz uma cadeia de caracteres. Então, não importa que tenha aqui, igual eu falei, estou escrevendo coisas sem sentidos, mas o que tiver aqui, o asterístico vai trazer. Que é uma busca, né, precisa. Então, o asterístico não vai servir. Já o ponto de interrogação vai substituir uma única letra. Então, vai trazer lazer com Z, vai trazer lazer com S, mas, novamente, se tiver escrito
um erro lá de digitação com C, lacer, por exemplo, laber, vai trazer também. Então não corresponde à nossa pesquisa precisa, nossa localização precisa. Ah, mas não tem sentido escrever lacer, laber. Gente, no Word, se você escrever lá, aceita. Nós não estamos aqui para julgar se ele vai escrever ou não. Você pode errar ali na digitação do Word. Ele mesmo errou na hora de escrever lazer, entendeu? Então, a busca é precisa. Vai conseguir trazer apenas lazer com Z ou com S? Nem o asterístico é capaz disso, nem a interrogação. A forma correta de trazer isso seria colocar o lá, abrir um colchete, colocar o S, o Z, fechar o colchete e R. Dessa forma traria lazer com Z, lazer com S. Somente isso. Todas essas outras opções, lacer, laber, esse lacer aqui, todas essas opções aqui que não fazem nem sentido, né, não, são palavras que nem existem, não traria. Porém, ao analisar as nossas alternativas de A até, a gente vê que a gente não tem essa opção aqui. Aí você pode falar, tá, mas e a alternativa E? Pois é, o problema é o seguinte, a alternativa E tem uma vírgula. E isso faz com que não venha apenas lazer com Z e lazer com S. Se houver digitado isso aqui, ó, lá, vírgula, er, vai trazer também, tá? Porque na hora de usar esse caractere coringa, que são os colchetes, né? Não há necessidade de colocar a vírgula. Se você colocou a vírgula, vai trazer, caso tenha isso aqui, tá? Então, essa localização é precisa, exata, que vai trazer só essas duas opções aqui? Não. Essa localização aqui vai trazer as três opções. Lazer com Z, lazer com S, e se houver lá, vírgula, er, vai trazer também. Tranquilo? Lembrando que a questão queria trazer apenas lazer com Z e lazer com S. Vou marcar aqui a alternativa E, por ser a mais parecida, né, a mais próxima, porém eu fico na dúvida. Não cabe a mim, né, dizer se essa questão deve ou não ser cancelada, né, anulada. Cabe a mim aqui, estou aqui para te ensinar. Então, se você entendeu aqui o asterístico, a interrogação e o colchete, eu já fico satisfeito. Quanto ao gabarito, vamos esperar. Se você que está vendo aí já tem acesso, já tem mais alguma informação, coloca aqui nos comentários para enriquecer aqui a nossa aula. Beleza? Em alguns documentos é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova seção. Com referência às características das quebras de seção no Microsoft Word, analise as afirmativas a seguir. A alternativa 1 vai falar o seguinte: possibilita alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapé. A 2 fala: permite quebras de avanço para páginas ímpares e pares. E a 3 fala: permite que uma nova seção inicie na página corrente. Aí pergunta o que está correto, né? Se é somente 1, A2, A3, A2 e A3 ou se todas estão corretas. Então vamos entender um pouco mais o que é as quebras de seção no Microsoft Word. O que acontece? A quebra de seção ela vai criar uma barreira entre entre seções, né, de um documento que permite fazer o quê? Você vai alterar, né, dentro daquela seção ali o formato de maneira independente. Por exemplo, se você precisa que uma parte do texto seja dividido em 2 ou 3 colunas, porém você não quer que o resto do texto seja afetado, você vai fazer o quê? Você vai usar uma quebra de seção. Então, meio que a quebra de seção ela permite isolar, né, uma parte do texto, uma parte do documento para você alterar da forma que você quiser, né? Então, o que você vai fazer para inserir? Você vai lá em Layout e lá em Layout vai ter as quebras. E
clicando nas quebras, você vai ter o tipo de quebra. Se é quebra para a próxima página, contínuo, página par, página ímpar. Tá? Voltando aqui para as nossas alternativas, o que diz? Possibilita alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés? Sim, possibilita. Verdadeiro, tá? Permite quebras que avancem para páginas pares ou ímpares? Também, verdadeiro. Permite que uma nova seção inicie na página corrente? Sim, tá? Verdadeiro também. Então, o que acontece? Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Resposta correta, alternativa E. Então, vamos para a próxima questão. No contexto do Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta a palavra exemplo com o efeito denominado taxado. Aí nós temos, né, as alternativas de A até E. Primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo, quarto exemplo, quinto exemplo e a palavra exemplo de cada uma das alternativas vem com efeito. Quer saber qual que é o taxado? Bom, o efeito taxado nada mais é do que eu tenho uma palavra taxado, aí você tem um risco no meio dessa palavra, você tem um traço no meio da palavra, riscando ela. Tranquilo? Esse é o efeito taxado. É fácil de perceber que a nossa alternativa que tem a palavra exemplo com o efeito taxado é a alternativa B, o segundo exemplo. Tranquilo? Já o primeiro exemplo aqui, a alternativa A, você tem o exemplo, a palavra exemplo aqui sublinhada, né? Aqui o terceiro exemplo, a letra C, você tem uma versão aqui, um efeito aqui que chama versalete. Tranquilo? O que é versalete? Versalete é todas as letras, você repara que ela está em maiúsculo, né? Com grafia maiúscula, com o desenho da letra maiúscula, mas não está como aquele efeito todas maiúsculas. Por quê? Há uma diferenciação no tamanho. Você percebe que a primeira letra da palavra, o E, ele está em maiúsculo, né? Está no tamanho normal de uma letra maiúscula, que você vê que está no mesmo tamanho desse T, que também está maiúsculo. Porém, as outras letras, apesar de estarem com a grafia de letras maiúsculas, elas são menores do que o E, ou seja, menores que uma letra maiúscula, né? Porém, são maiores que uma letra minúscula. Ou seja, é um estilo ali de você colocar tudo em maiúsculo, mas um estilo mais suave. Diferente daquele todo maiúsculo que parece que você está gritando, né? Está em caixa alta. Então, esse estilo, como eu já falei, é o versalete. Aqui em cima, é só escrever aqui o sublinhado, né? Depois aqui na alternativa D nós temos o quarto exemplo e exemplo está acima da linha aqui, ó, do meio. Está escrito acima da palavra. Isso aqui nada mais é do que sobrescrito. Aquilo onde a gente poderia usar o sobrescrito, por exemplo. Vai que você quer colocar ali um número, né? Algo elevado, né? Então você tem lá, você quer colocar 2 elevado na 3. Você coloca 2, digita 2 o 3, seleciona o 3, seleciona o subscrito, né? Ele vai ficar assim, ou seja, ele está acima aqui, ó. Esse é o subscrito, beleza? Sobrescrito. E aqui o quinto exemplo, a gente tem um itálico, ou seja, as letras elas ficam um pouco tombadas, beleza? Então, só confirmando, tá achado aqui, é um traço no meio da palavra, igual ao nosso segundo exemplo, portanto, a resposta correta, a alternativa B. Considere o mecanismo de busca avançado do Microsoft Word aplicado num documento cujo conteúdo é exibido a seguir. Bom, aí embaixo você consegue ver as palavras que estão nesse documento do Microsoft Word, que são bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Suponha uma busca cujo texto a localizar é... Aí novamente você consegue ver o texto de busca. Nesse caso começa com BA, substitui um caractere ali, né, pelo um ponto de interrogação, coloca A, tá, e finaliza com asterístico. E apenas a opção usar caractere coringa tenha sido assinalada. A lista de palavras localizadas seria... Bom, então temos aqui em cima as palavras, né, que estão no documento. Foi usado o mecanismo de busca do Word e digitou-se dessa forma aqui, né? Digitou esse texto para localizar. E no caso aqui, né, começa com BA,
Depois tem um coringa aqui, que é o asterístico. E tem um outro coringa aqui no final, desculpa, que é a interrogação. E tem outro aqui no final, que é o asterístico. Bom, vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer cada um, o que vai trazer cada um desses coringa. O coringa, que é o ponto de interrogação, ele vai trazer, ele vai substituir um único caractere. Ou seja, né, vai trazer aqui uma única letra numa posição específica, tá? Então ele vai achar uma letra que está aqui nessa posição, entre esses dois A. Já o asterístico, ele traz, né, uma cadeia, qualquer número de caracteres, tá? Então essa é a diferença. Esse aqui vai trazer uma letra do alfabeto numa posição específica e esse aqui vai trazer uma cadeia de caracteres naturalmente no final da palavra aqui, né, em diante, tá? Por exemplo, se eu coloco, se eu procuro isso aqui, ó, o que com um asterístico aqui no final, ixi, o asterístico ficou ruim. Eu consigo trazer coisas tipo que e quando, certo? O asterístico consegue substituir tanto esse E quanto essa cadeia inteira aqui de caracteres. Mas ele não vai trazer isso aqui, ó. Aquilo, por exemplo. Né? Esse A aqui, ele está anterior à palavra, né? O asterístico não vai pegar isso aqui. Pegaria somente essa parte, né? Se fosse uma palavra quilo, por exemplo, ele traria. Então, beleza. Vamos analisar as palavras. Vai trazer a palavra bananas. Bom, veja só, o B e o A estão iguais. Aqui poderia ser substituído pelo ponto de interrogação. Aí vem mais um A, mas aqui seria um T. Tranquilo? E aqui tem um E. Então, bananas não vai trazer. Batatas traz? Beleza. Tem o B e o A, ok. Tem um T aqui. Até agora tranquilo. Depois tem um ATA e um S aqui no final, que pode muito bem ser substituído, né? Pode ser encontrado pelo esse asterístico. O asterístico consegue substituir ele. E baratas? Situação bastante parecida. Repete o B e o A. Aqui o R, né? Nós temos aqui um coringa para ele, que é o ponto de interrogação. Depois ATA. E no final um S. Mesma situação de batatas. O asterístico também pega. E barata? Barata vai trazer também. Por quê? Nós temos um R aqui no lugar da interrogação, ok? A interrogação, esse coringa vai servir para trazer essa palavra com R. E depois aqui não tem nada onde seria o asterístico, tudo bem. O asterístico também não pega nenhum valor se for necessário. E por último, barraca. Bom, barraca já morre aqui de cara, né? Porque depois do BA vem um R, depois vem mais um R. E nós temos aqui, depois do BA, depois tem até tem um A aqui, ó. Mas entre esses dois A nós temos apenas um ponto de interrogação. E esse coringa não pegaria essas duas letras. Então, barraca está fora. Sem falar que esse C aqui não vai bater com o T que está aqui, tranquilo? Então vai trazer o quê? Vai trazer batatas, baratas e barata. A lista de palavras localizadas seria, temos aqui a lista de palavras localizadas, então alternativa A, batatas, baratas e barata. Baratas e baratas traria, mas não são somente essas, né? Ficou faltando aqui. Aqui também ficou faltando e a alternativa é a fala vazia, pois nenhuma palavra teria sido localizada. A gente sabe muito bem que não, ok? Então, só reforçando aqui, nossa resposta correta é a alternativa A. Então, vamos para a próxima. No contexto da formatação de um documento Microsoft Word 2010 BR, em colunas é correto afirmar que A. O número máximo de colunas é 4 na orientação retrato e 6 na orientação paisagem. B. Todas as colunas devem ter a mesma largura. C. Todos os espaços entre as colunas devem ser iguais. D. A hifenização automática não é possível quando há mais de uma coluna. E por último, a alternativa é possível exibir uma linha vertical entre as colunas automaticamente. Essa questão, vamos resolvê-la lá no aplicativo e depois a gente volta aqui na questão. Bom, então a gente abre aqui o documento Word e por padrão você cai na página inicial, na guia página inicial.
Mas para trabalhar com quantidade de colunas, para trabalhar com colunas, nós vamos para a guia Layout. E aqui já no primeiro grupo, configurar página, a gente tem margens, orientação, tamanho e colunas. Vamos clicar aqui nas colunas. Olha, uma coluna, duas, três, esquerda, direita e aqui embaixo, mais colunas. Vamos abrir. Então a gente consegue ver aqui uma série de opções, a gente vê que vai até 3, mas logo embaixo nós temos número de colunas. Vamos ver quanto a gente consegue colocar. Aqui tem só uma, vamos clicar para cima. Olha lá, 1, 2, 3, 4, opa, vai subindo, subindo, até 11 colunas. Veja só, a gente consegue colocar 11 colunas na orientação retrato. Logo embaixo nós temos largura e espaçamento. Veja, nós temos aqui uma opção de largura e de espaçamento para cada uma das colunas. Abaixo nós temos a opção de marcar colunas da mesma largura, que está marcada. Então, dessa forma, todas as colunas têm a mesma largura, mas ao desmarcar, veja só, você pode formatar tanto a largura quanto o espaçamento para cada uma das 11 colunas que é possível colocar num documento na orientação retrato, beleza? E veja só, aqui em cima, acima da visualização, nós temos linha entre colunas. Então a gente pode clicar e aparece o quê? Linha entre cada uma das 11 colunas. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos dar um OK aqui e vamos ver a orientação. Nós estávamos em retrato. Vamos ver como é que funciona com paisagem. Cliquei em paisagem, a orientação passa a ser paisagem, vamos para colunas. Mesma coisa, 1, 2, 3, esquerda, direita, mais colunas. Olha lá, a mesma caixa de opções. Podemos formatar a largura e o espaçamento entre colunas. Podemos colocar linha entre colunas ou tirar. E também podemos colocar mais colunas. Vamos ver se cabe mais na orientação paisagem. Vou clicar aqui para cima. 11, 12, 13, subindo e vai até 18. 18, olha só. A gente conseguiu colocar 18 colunas na orientação paisagem. Conseguimos colocar mais uma, travando aqui colunas do mesmo tamanho. Beleza? Então a gente, nesse exemplo aqui, chegamos até 19. E lembrando, linha entre colunas pode ser colocada ou tirada. Vamos ver as nossas opções lá na questão agora. Bom, então voltando aqui para a questão, depois que nós analisamos lá no Word como é que a gente faz para trabalhar com colunas, vai ficar mais fácil para a gente entender cada uma das alternativas da nossa questão aqui. Então vamos lá, a primeira, a alternativa A fala o seguinte: o número máximo de colunas é 4 na orientação retrato e 6 na orientação paisagem. Falso, a gente viu lá no nosso exemplo que a gente conseguiu colocar 11 colunas na orientação retrato e 6 na orientação paisagem. Nós nem mexemos no tamanho das colunas, nem espaçamento. A alternativa B fala: todas as colunas devem ter a mesma largura. Falso. Você viu lá que nós temos a opção de manter todas as colunas com a mesma largura e também nós podemos desmarcar essa opção e configurar a largura de cada uma das colunas. E o mesmo vale para espaçamento. Olha o que diz a alternativa C: todos os espaços entre as colunas devem ser iguais. Falso também, a gente acabou de falar, a gente sabe. A gente consegue ir lá e formatar cada um dos espaçamentos entre colunas. E também podemos manter todos do mesmo tamanho, se assim for a nossa vontade. Ou seja, a gente tem a opção de trabalhar com o tamanho, com a largura e com o tamanho do espaçamento, beleza? Não deve ser o mesmo para todos. A alternativa D fala: a hifenização automática não é possível quando há mais de uma coluna. Tá, mas o que é essa hifenização automática? A hifenização automática nada mais é que você, o Word vai ali separar uma palavra se a palavra inteira não couber no fim de uma linha. Tá? Você escreveu uma linha ali e se você não tiver com a hifenização automática, ela não coube na linha, joga para baixo. Se tiver na hifenização automática, ela separa a linha, coloca um if, separa a sílaba, coloca um if e joga o restante da palavra para a linha de baixo. Essa aqui é falsa, tá? É possível sim a hifenização automática com mais de uma coluna. Beleza? E por último, a alternativa é possível exibir uma linha vertical entre as colunas automaticamente. Verdadeiro. A gente viu lá que logo acima da visualização nós tínhamos uma caixinha que a gente podia marcar ou desmarcar, escolhendo ou não colocar linhas verticais entre as colunas. Então, é possível exibir uma linha vertical entre as colunas? Sim, é possível. Nossa resposta correta, então, a alternativa é.
No Microsoft Word, o recurso controlar alterações, alternativa A fala, impede alterações por usuários não autorizados. Essa é falsa, tá? Não é essa a função de controlar alterações. Falso. B fala, aplica a regra de nomeação histórica nos documentos editados. Também totalmente fora do contexto. Falso aqui, beleza? C fala, registra alterações de inclusão, edição, exclusão e formatação. Verdade, tá? Essa é a função do controlar alterações. Quando você você envia um documento para uma pessoa com a opção de controlar alterações selecionada, esse usuário vai lá fazer alterações de inclusão, tirar alguma palavra, inserir, ou fazer de uma formatação. O que acontece? O Microsoft Word registra, né, como o documento estava antes e como está agora. Então ele vai ter uma marcação no canto esquerdo da página. Ao clicar nessa formatação, ele vai te mostrar ali o que foi feito, o que foi a palavra que foi tirada, a palavra que foi colocada, e ele vai marcar essa palavra sublinhando ou colocando taxado, tá? Conforme o tipo de edição. Para quem não lembra, taxado é aquele risco no meio da palavra. Se tiver mais que um usuário fazendo edições, para cada usuário vai ser utilizado uma cor, tá? Então, de toda forma, para que serve o recurso controlar alterações? Ele serve para registrar alterações de inclusão, edição, exclusão e formatação no documento. Então, a resposta correta é a alternativa C. A alternativa D fala em gerar backup automaticamente para os arquivos editados por um determinado usuário. Falso. Toma cuidado, tá? Que ela não vai gerar um backup do arquivo editado. Ela vai fazer o que? Ela vai registrar as alterações. Cuidado para você não confundir, né, o fato de ter salvado o que era antes e salvar também as alterações com backup. Beleza? E por último, a alternativa E fala garante que os documentos sejam manipulados e editados na ordem cronológica das alterações. Também não tem nada a ver. A alternativa E, como a gente já sabe, é falsa. Então vamos para mais uma. Estamos quase acabando. Analise o ícone a seguir, extraído da guia Página Inicial no Microsoft Word 2016 BR, ou seja, versão em português brasileiro. Aí na sua tela você pode ver qual que é o ícone, tem a letra A, com um desenho ali que representa uma borracha. Assinale a opção que indica a função desse ícone. A alternativa A fala cor da fonte. A alternativa B fala estilos. A alternativa C fala limpar formatação. D fala pincel de formatação. E E fala realce. Vamos analisar alternativa por alternativa, começando aqui por realce. Bom, o realce ele tem a função parecida com aquilo que a gente usa no nosso caderno, no nosso livro, chamado marca-texto, tá? O símbolo do realce é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui um Ezinho aqui embaixo dele, tá? O E de alternativa é realce, tá? Então, esse aqui é o símbolo do realce. Tem um AB ali e você percebe que tem uma canetinha com uma marcação de texto muito parecida com um marca-texto, e essa é a função dele no texto mesmo. Se você quer marcar alguma palavra em dar um realce para ela, você vai usar essa ferramenta, tá? Aqui a cor padrão é o amarelo, mas nós temos essa setinha aqui embaixo que você pode clicar e personalizar a cor que você vai utilizar. A alternativa D fala em pincel de formatação. Também não é pincel de formatação. Aqui na área de transferência, lembrando que tanto fonte quanto área de transferências estão dentro da guia página inicial, tá? Mas aqui dentro da área de transferência, a gente tem o pincel de formatação e, como você pode ver, além de estar escrito pincel de formatação, tem um desenho do pincel. A função do pincel de formatação é você selecionar uma área que você quer copiar a formatação, você copia e leva para um outro texto e cola ali aquela formatação, né? Você consegue copiar uma formatação de uma palavra, de um texto, sem ter que ficar colocando todas as características daquela formação novamente. Escolher fonte, escolher
cor da letra, escolher se tem o tipo de, né, se tem negrito, se é sublinhado, um por um. Não, você vai lá, pega pincel de formatação e você consegue levar toda essa formatação numa única vez, tá? Então aqui eu vou colocar um Dzinho aqui, né, que é a alternativa D. E aqui está o nosso pincel de formatação. A alternativa A fala cor da fonte. A cor da fonte também não é o símbolo, né? Não é a função que representa esse símbolo, né? A cor da fonte é esse A aqui com o vermelho embaixo. Por que esse vermelho? Porque a cor padrão vai ser o vermelho. Nós temos também, igual no realce, a gente tem a setinha para baixo aqui que você pode escolher outras cores, mas a cor padrão que vai aparecer ali é o vermelho, tá? Então, eu vou colocar o A aqui da alternativa A, que é a cor da fonte. Aqui a gente tem o ícone da cor da fonte. E a gente também tem estilos. Estilos é uma outra área aqui também da página inicial, tá? A função dessa aba estilo, ela é estabelecer uma formatação reutilizável que você pode aplicar ao texto, tá? São conjuntos de formatação, conjuntos de estilos, né? Vamos dizer que você queira colocar ali todos os títulos do seu documento em negrito, né? E uma cor específica e um tamanho de fonte. Então você vai lá, escolhe aquele estilo, todos os títulos sairão naquela formatação que você escolheu e o resto do texto também em outra formatação. Aqui você pode ver, ó, normal, título 1, título 2, título, subtítulo, sem espaçamento, ou seja, são um tipo de estilos, né, de formatações que vão se aplicar ao texto inteiro, tá? Então a gente tem aqui a nossa alternativa B, né? Lembrando, mais uma vez, estilos, fonte e área de transferência estão todos dentro da guia página inicial. E sobrou para nós aqui limpar a formatação. Sim, é esse símbolo aqui em cima, ó. Nossa alternativa C, que é a nossa resposta. A função desse botão, desse ícone, é realmente limpar a formatação. Digamos que você tem lá um texto normal, sem nenhuma formatação, você colocou lá, vamos dizer, negrito, colocou ele de vermelho e grifou. Aí de repente você se arrependeu, você não precisa vir tirar o negrito, tirar o grifo e depois trocar a cor. Você pode simplesmente vir cá e ir no ícone limpar a formatação que ele volta ao normal, tá? Então, portanto, a nossa resposta é a alternativa D. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Não se esqueça de deixar seu like e até a próxima.